O pregador dessa noite é o pastor Arlen Mafra, ele está acompanhado da sua esposa, Laila. Fica em pé, Laila, só para o pessoal te reconhecer. Muito obrigado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tenho falado durante esse mês, desde o primeiro domingo de janeiro, sobre a terapia do mestre. Como é que o mestre vai trabalhando e operando em nossas vidas. Hoje, embora eu não vá pregar sobre isso, nós vamos ver um caso de alguém que passou pela operação de resgate, de mudança, e de como a vida de uma pessoa pode mudar quando o mestre começa a operar nela. Então, o que nós vamos ver aqui, nós estamos lendo o que o Evangelho diz, e nós vamos ver agora o que de fato acontece na vida de alguém quando o Mestre Jesus faz a sua terapia em nós, quando Ele mexe conosco, quando Ele muda as estruturas da nossa vida. Pastor Arlen Mafra teve a sua vida mudada, ele vai contar para vocês e vai falar também do projeto que ele está conduzindo na recuperação de vidas. É um grande prazer, pastor, recebê-lo. A palavra é sua e queremos ouvi-lo com toda a atenção. Amém. Boa noite a todos. Graça e paz da parte daquele que nos salvou e nos libertou do império das trevas. Amém? Eu quero inicialmente agradecer ao pastor Novaes, sua esposa, e que traz consigo, na forma que nos recebeu, toda a igreja. Então, muito obrigado pela acolhida, obrigado, pastor, pela ponte no nosso ministério, nos permitindo espalhar a semente que Deus colocou na nossa sementeira entre o seu povo. A vocês também por nos receber. Ele já apresentou minha esposa, Laila. Bom, eu sou um dos pastores na primeira igreja, mas na primeira igreja batista de São Paulo, sob a liderança do pastor Paulo Eduardo, que aliás é casado com a irmã da doutora Jussara, da irmã Jussara, né? E nós não temos um vínculo de expediente pastoral com a igreja, porque a igreja e o pastor entendeu que durante alguns anos, em alguns momentos, Deus confirmou isso no coração dele, no coração da igreja, que nós deveríamos repartir um pouco da nossa história. E se nessa noite você devagar, ou você não conseguir prestar atenção em alguma coisa e você perder, se você conseguir ler e nos ver, eu e Laila, nessa noite, somente como uma carta de esperança de Deus para você, como se Ele resolvesse escrever uma carta de esperança para você, e transformasse, personificasse essa carta, através da minha vida e da vida da Laila, assim somos nós, né? Toda área da minha vida que você olhar, que você vê, é fruto da compaixão, da graça, do favor, da benevolência de Deus. Eu tenho com a PIB de São Paulo, né, sobretudo no ministério do pastor Paulo, eu tenho uma relação com aquela igreja, muito mais do que, eu costumo dizer, comunidade, povo. Eu tenho uma relação meio que arquitetônica com aquela igreja, né, meio que física. Imagine você saindo da sua igreja hoje aqui, e tropeçando num mendigo aí na porta, todo sujo, esfarrapado, rasgado, 6 meses sem tomar banho, pesando 49 quilos, mais morto do que vivo, cabelo grande, barba grande, todo debaixo de uma carroça, e você e os irmãos dando comida, às vezes moeda, e com uma carroça, e os irmãos dando papelão, material de reciclagem. Anos depois, você vem à sua igreja, e aquele mendigo que estava na porta, que os irmãos atendiam e socorriam, aquele usuário de crack, aquele carroceiro, aquele andarilho das ruas, você o vê pregando nessa própria igreja que ele estava na porta. Essa é a minha história com a PIB. Essa é a minha história pessoal com aquela igreja. Inclusive tem um irmão lá, o irmão Davi, que um dia ele me arrumou R$10, ele me deu, para consertar o pneu da minha carroça. Aí ele me viu depois de consagrado na igreja, a igreja pediu meu concílio, depois que eu fui consagrado e tudo, ele me olhou, ele disse: agora eu quero meus R$10 de volta, que agora o senhor está bem.
Laila é a mulher do meu segundo casamento, né? Ela foi também a mulher do meu primeiro. Não sei se eu posso dizer que ela teve o privilégio de ser a mulher do meu segundo casamento, do meu primeiro casamento. Mas de vez em quando ela olha para mim e diz assim: você é melhor do que o meu primeiro marido. Que fui eu também, né, irmão? Você é melhor do que o meu primeiro marido. Nós ficamos quase 8 anos divorciados, muitos anos separados. Fui dado como morto. E ela, para se resolver civilmente, se divorciou. Estávamos separados, físico, mental, espiritual, legal, geograficamente. Ninguém sabia onde o outro estava. E Deus, depois de me libertar, depois de me salvar, Jesus nos uniu, nos restaurou, nos fez casar novamente, restaurou a nossa família, os nossos filhos, a nossa casa. Nós e a nossa casa estamos diante do Senhor todos os dias, para a glória do Deus Altíssimo. Então isso é uma carta de esperança. Se teve jeito para nós, se teve jeito para mim, tem jeito para o teu filho, tem jeito para o teu marido, tem jeito para o teu pai, tem jeito para o teu parente, para o teu amigo. Se teve jeito para nós, como casal, se teve jeito para a nossa instituição do casamento, se teve jeito para a nossa família, como pais, filhos, em todos os seus papéis, tem jeito também para a sua família. É Deus escrevendo uma carta e dizendo: eu também faço com você, porque eu não faço acepção de pessoas. Amém, queridos? Bom, nós temos viajado pelo Brasil divulgando algumas coisas que Deus nos deu. Nós procuramos transformar o nosso ministério. Eu prometo que eu vou ser bem breve na palavra, se você prometer prestar atenção. Mas assim, algumas coisas que Deus tem nos dado. Nós temos entendido que há lugares que nós não vamos. Mas os nossos livros vão, os nossos documentários vão, os nossos filmes vão. E nós temos investido isso no nosso ministério. Nós não temos vínculo empregatício, não temos vínculo financeiro com instituições, com igreja, com agências, não. Nós dobramos o nosso joelho. Eu era um empresário antes disso, e depois perdemos absolutamente, recomeçamos do zero, num quartinho, eu e minha mulher. Mas nada tem nos faltado. Nós pensamos em fazer um filme documentário, mas que fosse super bem produzido, com áudio de cinema, com montagem de sets de filmagem nas ruas. Durante 30 minutos, por onde eu passei, o que eu vivi nas ruas, achei novamente a carroça que eu andei tantos anos com ela por São Paulo, num depósito. E então nós produzimos um filme documentário com as pessoas que me conheceram nas ruas, pessoas que me salvaram nas ruas, depois os lugares que eu passei, depois o meu reencontro, como é que isso aconteceu, minha passagem logo no iniciozinho pela Cristolândia, e como fruto de um dos trabalhos de projetos de Junta de Missões Nacionais, foi a Cristolândia que me levou diante de Cristo, daquele que me libertou de verdade. E esse documentário, esse filme, nós produzimos para que você não tenha vergonha de passá-lo na sua casa, de presentear para alguém. São 30 minutos de uma amostra, de uma pequena amostra do grande amor do Todo-Poderoso para com seres nessa terra. Pedro disse: ele não faz acepção de pessoas, qualquer um, em qualquer lugar, de qualquer nação que o clamar, ele atenderá. E vocês vão ver nesse documentário, aqueles que levarem, e no meu depoimento hoje, aonde eu estava quando eu clamei por Deus. Eu quero, logo de início, eu não sei se o irmão conseguiu lá, irmão, tem 2 minutinhos da introdução do documentário, se você puder, e aumentar o áudio um pouquinho para a gente aí, por gentileza. Eu sei que pode ficar um pouco, se pudesse apagar essas luzes aqui da frente. Pode dar o start de iniciar, por favor. Obrigado. Estou agora no 10º andar de um prédio, no centro dessa violenta metrópole. Sons surgem de todos os lados, buzinas, sirenes de ambulâncias, britadeiras nas obras, ranger de pneus e vozes em línguas diferentes.
Daqui de cima eu vejo todos os dias, pelas manhãs e ao cair das tardes, pessoas de todas as raças e nações, saindo e voltando de mais um dia árduo de trabalho. Daqui de cima também vejo homens e mulheres com seus cobertores às costas, levantando-se todas as manhãs, sem saberem para onde ir, sem lenço para secarem suas lágrimas, sem documento e sem endereço, sem pessoas para quem voltar. Um dia eles também foram cidadãos dignos. Andam com pedras de crack nas mãos como se fossem pães recém-saídos do forno, drogados pelas calçadas, praças e sinais de trânsito. Daqui de cima, vendo esse inferno real, eu fico imaginando como fui parar lá. Como me tornei um desses zumbis do crack. Como troquei paletós por farrapos, perfumes caros por fumaça de cachimbo. Como troquei uma aconchegante cama por um papelão úmido. Eu sou Arlen Mafra e passei 7 anos da minha vida morando na Cracolândia. Obrigado, irmão. Glória a Deus por isso. São sementes que nós produzimos, irmãos, para que fossem plantadas por aí, sopradas. Nós tivemos um testemunho dia 11, agora eu retornava à Igreja Batista do Ferreira, na Zona Sul, em São Paulo, e uma irmã que, na última vez que tivemos, ela nos disse que uma senhora, o filho dela estava se drogando em Curitiba, em Recife, estado do Pernambuco, e ela esteve lá visitando, ela levou o DVD, e ele tinha acabado de sair da cadeia, ele estava usando crack, e ele assistiu esse documentário juntamente com os familiares, conseguiu assistir. Naquele dia ele pediu internação, e ela me contava, pastor, tem 6 meses que ele saiu do centro de recuperação, nunca mais, durante esses 6 meses, esse rapaz usou droga. E ele tem esperança de que Deus o use, como tem usado o ministério de vocês, para a glória de Deus. Irmãos, assim como fomos vergonha, como eu fui desonra para minha casa e para tantos, a graça de Deus tem superabundado na minha vida. Abra suas Bíblias comigo no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 5. Versículo 5. Salmos 37, 5. Laila, eu esqueci de falar alguma coisa ou não? Não, né? Então tá bom. Porque senão é daqui em São Paulo. Você não falou isso, você não falou aquilo. Então eu pergunto logo, né, irmãos? Vamos lá. Salmo 37, 5. Eu quero ser breve e eu peço a sua atenção, por favor. Diz assim a palavra de Deus: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E aí vem algumas expressões diferentes, de traduções diferentes, que não muda a ideia do texto. Algumas dizem, e ele tudo fará, outras dizem, e o mais ele fará, outras dizem, tudo o mais ele fará. A minha está assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Ó Deus, te dou graças por me trazer a esse lugar. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por Jesus, Senhor, pela libertação. Obrigado pela graça do Senhor, pelo amor do Senhor. Muito obrigado, Pai. Senhor, eu penso que a Tua palavra não volte para Ti essa noite, sem que antes ela cumpra o propósito para o qual ela será pregada nesse lugar, Pai. E conforme prometido aqui na Tua palavra, me ajuda com Teu Espírito Santo, me usa, Senhor. Concede-me o que falar no nome de Jesus. Amém. Queridos, isso é um conselho de Davi. Eu poderia chamar a atenção
da igreja para considerar esse conselho pelo cartel, pelo currículo de Davi, que a maioria aqui conhece. Super bem sucedido. Muito cedo desafia e vence o maior guerreiro do maior exército da sua época, se alista no exército da sua nação, logo se torna um oficial. Poucos anos depois, Davi já é a terceira pessoa mais importante do seu país, o rei Saul, depois Abner, o comandante das forças, depois o jovem e corajoso oficial. Alguns anos depois, Davi já é coroado rei sobre a metade da sua nação. 20, 30 anos depois, aproximado, Davi já é rei sobre todo Israel. Pegou um povo destruído, um exército desacreditado, pegou uma nação pobre, sem nenhuma influência social, nem política da sua época, transformou-os na maior potência militar, econômica e política da sua época. Ou seja, o povo que tinha mais dinheiro, mais poder militar e mais influência social e política da sua época. Não perdeu uma guerra esse homem. Diz a Bíblia que Davi morreu rico, e esse rico não é pela vaidade da moeda, é pelos resultados das suas guerras, porque um rei que tinha muita riqueza, era um rei que tinha vencido muitas guerras, porque o seu ouro, a sua riqueza vinha dos despojos do outro rei. Então, ele venceu muitas guerras, todas as guerras que lutou, e por isso era um homem muito rico. A Bíblia diz que ele morreu rico, famoso, ou seja, conhecido e farto de dias, cansado de viver. É um currículo, não é? Então eu poderia chamar a atenção e pedir que vocês considerem o conselho de Davi. Por tudo isso, considere o que ele está falando para mim e para você. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Mas eu chamo a atenção dos irmãos essa noite, não por isso, mas porque Davi é um homem muito parecido comigo e com você. Teve uma família muito parecida com a minha e com a sua. Teve uma carreira muito parecida com a minha e com a sua. E uma jornada muito próxima da que eu e você temos. Muito próxima. Esse homem enfrentou todas as fraquezas, todos os levantes, todas as injustiças, teve todos os problemas da sua casa e família, ele enfrentou todas as suas debilidades, falhas de caráter, todos os seus pecados, todos os seus limites humanos. Esse homem cansou de dormir com tudo certo e acordar com tudo errado, cansou de dormir com muita gente e acordar sem ninguém, cansou de descansar com muito apoio e acordar sem apoio, cansou de ter todas as promessas ao seu lado e se levantar com todas as traições possíveis, e isso é muito parecido conosco. Com aqueles que dizem, pastor, parece que quando eu estou conseguindo, quando eu estou quase lá, tem alguém que atrapalha. Parece que quando tudo vai dar certo, sempre alguma coisa acontece e os meus caminhos vão por água abaixo. Tudo que eu trilhei, toda a jornada que eu caminhei, todo o suor que eu investi, toda a força, toda a energia que eu investi, vai embora. E parece que nada adiantou e foi tudo em vão. O que eu quero chamar a atenção essa noite é para um fato. Que apesar de tudo isso, que apesar não das suas conquistas, mas das suas falhas, dos seus problemas de caráter, dos seus problemas pessoais, das suas decisões erradas, dos seus descaminhos, das injustiças praticadas contra ele, e de momentos terríveis na sua vida, a sua história não encerrou naqueles momentos. A sua história não terminou na vergonha, a sua história não terminou na desonra, a sua história não terminou na calçada. Deus escreveu a história desse homem até o final, e nós conhecemos o final da história de Davi. E olha que em alguns momentos da vida de Davi, se a história dele tivesse encerrado naqueles momentos, eu não deixaria ele casar com a filha minha. E se você for um pai zeloso, você também não deixaria. Em alguns momentos da história de Davi, se a história dele tivesse se encerrado naquele momento, eu acho difícil algumas pessoas aqui o convidarem para comer na sua mesa, na sua casa. Mas a sua história não terminou com os seus problemas. E aí Davi entendeu isso. E por entender isso, talvez, e eu quero conjecturar um pouco, sem forçar o texto, tenham pensado, se um dia minha história foi escrita, aquele povo, lá da igreja de Barão de Taquara,
aquele povo vai querer saber qual foi o segredo de tudo isso. Qual foi o segredo da sua história não ter terminado pela metade? Há algumas pessoas aqui que estão pensando agora, pastor, se a minha história se encerrasse hoje, ela se encerraria com a vergonha, ela se encerraria com a desonra, com a perda, com a derrota, com a tristeza, com o choro, com um filho que está escapando pelos dedos, por um casamento que está sendo destruído, por uma faculdade que eu não consigo, por um desejo que não se realiza, por um sonho que eu não consigo estabelecer, por um relacionamento que eu não consigo levar adiante, por alguém que eu amo tanto que não consigo me acertar com ele. Há pessoas aqui que jamais gostariam que as suas histórias fossem encerradas hoje ou essa semana. E Davi entendeu. E ele então, depois de ter feito uma varredura, talvez na sua trajetória, ele percebeu que havia uma coisa que era padrão. Por que a sua história não encerrou de forma errada? De forma diferente, de forma vergonhosa, com derrota. Aí ele entendeu isso e escreveu para mim e para você. Olha, pega o teu caminho, ele está dizendo. O que é caminho, irmãos? É tudo que dá acesso. Para me sair e voltar para São Paulo, eu tenho uma caminhada, eu tenho um caminho para fazer. Eu tenho que percorrer um caminho. Isso para me ter acesso. Para mim casar, quem quer casar, tem uma caminhada, tem um caminho. Tem que arrumar uma namorada, uma noiva, ter uma empatia, ter um vínculo afetivo, enfim. Quem quer construir uma família, tem um caminho, tem uma caminhada, tem uma jornada. Quem quer ser um bom profissional, tem que fazer uma faculdade ou um curso técnico, ou pelo menos ser um autodidata naquilo que ele se propõe. Mas para tudo que você pensa, que você sonha, que você estabelece na sua vida, você tem uma caminhada para ter um bom relacionamento com o filho, para ter um bom casamento, para ter um bom relacionamento com seu esposo, para se desenvolver financeiramente. Para tudo nessa vida, uma jornada, uma caminhada. Davi está dizendo, pega esses caminhos de acesso, pega essas jornadas, essas caminhadas suas, da menor a maior, de construir uma família até gravar um CDzinho, quem sabe, fazer uma faculdade. Pega essa jornada e ele diz, entrega ao Senhor, ou seja, esse entregar aqui, irmão, e confiar, não são atitudes, tá? Não é um verbo que indica um evento. Toma, eu te entrego. Eu confio em ti. Não, são verbos dinâmicos. Eles indicam, eles propõem um relacionamento. Esse entregar é passar o poder através de transição. Ou seja, você passa a faixa presidencial, depois já passa nos ministérios, já passa nas secretarias, já passa nas informações. É passar o poder, é permitir que o outro decida com você. Tenha poder para decidir junto com você. E confiar aqui indica o seguinte, você permitir que o outro veja, não esconder, não mentir, não omitir. Não impedir que o outro participe com você da verdade. Ser sempre transparente, deixar tudo claro. Deixar que ele veja tudo para passar a senha de tudo. Confiar é isso. Ele está dizendo, pega essas jornadas, passa o poder para ele, permita que ele veja sempre e participe de todo o processo dessa caminhada. E aí ele diz, faça isso. E ele dá o motivo porque eu e você devemos fazer isso. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, existe o tudo mais. Em algum momento a Bíblia chama esse tudo mais de dia mal. E eu digo que esse tudo mais é quando o inferno abre as suas portas. Você está no início, no meio ou quase chegando lá na sua jornada. Está investindo o seu suor, investindo a sua inteligência, a sua capacidade na construção dessa família, de um relacionamento, de uma profissão, uma jornada na sua vida. E então o inferno abre os seus portões e aqueles espíritos malignos, treinados, hábeis, na missão de matar, de roubar e destruir, vêm e dão contra a sua jornada, o seu caminho, e começa a minar e explodir tudo, e impedir o seu acesso
aquilo que você vem investindo. Por um simples fato, nós não decidimos pelo outro. É por isso. Por isso Davi diz, entrega para ele, confia nele, que vai chegar um momento que por mais inteligente que você seja, mulher, por mais que você invista no seu casamento, moça, por mais que você invista na sua faculdade, por mais que você seja um bom funcionário, que você estude, que você invista, chegará um momento nessa caminhada que não dependerá de você. E Davi diz que quando esse momento chegar, ele chama de tudo mais. Ele experimentou esse tudo mais várias vezes. Quando ele foi descansar, estava tudo certinho, e no outro dia estava tudo desorganizado. Parece que alguém lá foi e mexeu em tudo. E ele não tinha mais acesso àquilo que ele investiu tanto. E Davi diz, quando chegar esse dia, quando chegar essa hora, quando chegar esse momento na sua vida, no seu lar, na sua casa, na sua caminhada, o pastor não pode fazer, o médico não faz, o político não faz, o presidente não faz, ninguém faz, a família não faz, o amigo não faz, e não adianta a gente ficar frustrado, porque ele diz, ele fará. E tudo mais é só ele que fará. Esse tudo mais que ele faz é reconstruir o caminho que o inferno às vezes vem para destruir. A Bíblia diz que Jesus se manifestou para desfazer as obras do inferno. Que obra? A obra de matar, de roubar e de destruir. Ninguém decide pelo outro. Quantas mães estão entrando e saindo das igrejas, de prédios, de farmácias, de hospitais, de escolas? Quantas mães e pais de família estão entrando e saindo dos lugares, carregando a dor de uma decisão errada que foi o filho que tomou e não foram eles? Quantas famílias estão assim? Talvez aqui nesse lugar, nessa noite. Quantas esposas estão entrando e saindo das portas, carregando a vergonha, a desonra de uma decisão errada que o marido tomou? Quantos pais de famílias não estão com dificuldade de trazer o pão com dignidade para a mesa por causa de uma decisão errada que o patrão tomou? Você investiu tanto nisso, na hora que você mais precisava veio a demissão. Quantos? Nós não decidimos pelos outros. Quantos pequenos empreendedores, ou produtores, ou empresários, ou micro, não sei, estão aqui, ou talvez tenham entrado por essa porta hoje, pagando o preço de uma decisão errada, insana e inconsequente que um sócio tomou. E aí vem as filosofias, Senhor, por que eu, por que comigo, por que com as minhas coisas? Esse é um conselho de Davi, pega a sua jornada, e durante o processo, não é um evento não, hoje eu te entrego, hoje eu confio não, durante o processo, passe o poder para ele decidir junto com você no dia a dia, não esconda nada dele, permita que ele veja toda essa jornada. E não tem como praticar esses verbos se não for através de uma relação, de um relacionamento. Eu nasci numa família de classe média, fui muito bem criado, tive acesso a boas escolas. Eu vou editar para vocês aqui a minha história. Conheci Laila aos 18 anos de idade, lá em Brasília. Me apaixonei, casei, fiz todas as promessas que qualquer noivo de boa intenção faz para uma noiva. De qualquer marido, no início de um casamento, faz para uma esposa. E eu, de verdade, queria ser tudo aquilo e fazer tudo aquilo que eu prometi para ela. Eu queria ser um bom esposo, um bom pai, nós temos filhos, construirmos uma família. Eu queria ser um bom filho para minha mãe, eu queria ser um bom cidadão. E durante 10, 12 anos da minha vida eu consegui isso. Saí da área do jornalismo, fui para a construção civil, conheci algumas pessoas, alguns sócios, e nós montamos uma pequena empresa, começamos a construir pré-fabricados no Brasil, para creches, para prefeituras, para empresas, enfim. E deu certo, começamos a ganhar dinheiro, mudamos para Curitiba, fomos morar num lugar muito bonito, com muito conforto, tínhamos uma vida muito boa. Meus filhos crescendo, tendo oportunidades, boas oportunidades, nós vivíamos no conforto, nossa vida social, nossa vida emocional, ia tudo muito bem. Até que um dia, numa viagem que eu estava fazendo, eu viajava 20 dias do mês quase. Voltava para casa, viajava, voltava, viajava, fechando contratos pelo Brasil, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, e cumprindo contratos, e pagando e recebendo, enfim, empreendendo. E eu viajava muito de carro, então tinha muito sono, porque eu não dormia, de dia trabalhava, à noite viajava.
e me envolvi em alguns pequenos acidentes, mas nada muito grave, nada grave, na estrada. Até que um dia, num posto de gasolina, eu com sono e partilhando aquilo, tomando um café, uma coisa, um caminhoneiro disse para mim: bom, o senhor quer ficar acordado, o senhor quer ficar descansado? Então, toma um Arribite, que é aquele comprimido que alguns profissionais do volante usam para não dormir, para não ficarem cansados, mas é uma anfetamina, é uma droga, cria dependência. E então eu olhei para as minhas presilhas sociais, eu pensei, não, peraí, mas eu não sou um drogado, eu tinha minhas prerrogativas, meus motivos, eu estou trabalhando, trazendo o pão para minha casa, dando conforto para minha família, e ali começou a minha tragédia, com a minha primeira decisão errada, o primeiro conselho errado que eu ouvi. E eu comecei a tomar aquela medicação que é droga. E depois de 3 anos eu estava completamente dependente daquilo, tomava em casa sem dirigir, sem viajar. Eu já não tomava mais algo para não dormir, não ficar descansado. Eu tomava para aplacar a abstinência, a minha abstinência. Até que numa noite, eu estou editando aqui para vocês, até que numa noite, numa madrugada viajando, não tinha aquele comprimido, aquela anfetamina. Mas aí um bombeiro disse para mim, tem cocaína, é a mesma coisa, você não quer ficar acordado? Você não quer ficar descansado? A sensação é a mesma. E do ponto de vista químico, é realmente com intensidades diferentes, com um grau de dependência diferente, mas é a mesma coisa. Tira a sensação de sono, de cansaço, de fome, a sensação, né? E eu então tomei minha segunda decisão errada. E aí durante alguns anos eu fiquei dependente da cocaína totalmente, gastando absurdos de dinheiro, trancafiado em hotéis 5 estrelas, em vez de estar viajando, fechando os contratos, de estar presente em casa, eu me ausentava mais, mudava o comportamento, mudava o humor, mudava a minha forma de atuar, de trabalhar, e as pessoas começaram a perceber, eu comecei a emagrecer, aquilo começou a fazer efeito na minha vida de forma negativa. Comecei a gastar muito dinheiro, comecei a perder muitos compromissos, mas nós tínhamos casas, tínhamos barcos, tínhamos carros, nós tínhamos estrutura. E aquelas coisas estavam ruindo através das bases, das estruturas, e eu não percebia, mas percebia algumas rachaduras nas paredes de tudo aquilo que eu havia construído. Uma família, filhos, esposa, tudo. Mas já era tarde, estava dependente. Até que, estou editando vários anos aqui para vocês, irmãos. Tem os detalhes nos nossos livros. Até que, numa madrugada, não tinha cocaína e tinha o crack. E eu não precisava de algo mais para não dormir, para me manter acordado, para me manter descansado, não. Eu precisava de algo para aplacar o meu vício, a minha dependência, a minha abstinência. E comecei a usar o crack. E junto com o cigarro, poucos anos depois eu estava num hotel, trancado com uma latinha nas mãos, fumando crack, gastando absurdos e absurdos de dinheiro. E aí começou a avalanche. Eu não sabia que eu tinha essa inclinação, esse apetite químico. Meu cérebro tinha essas conexões fáceis com esse tipo de droga. E aí eu fui tomado completamente e vivia por essa escravidão e para essa escravidão das drogas. E todo o resto foi secando, foi se tornando arenoso. Eu não regava mais a minha família, o meu trabalho, e as coisas começaram a desmoronar. E eu ali, como um malabarista, tentando segurar a família, o trabalho, a vida social, tudo, jogava uma coisa para cima, segurava a outra, até que um dia eu não aguentei mais, eu não aguentava mais. E minha mulher percebendo, e meu sócio desconfiando, e todo mundo já percebendo, e eu chamei minha esposa numa madrugada no apartamento em Curitiba, e disse para ela tudo o que estava acontecendo, ela já desconfiava. Lá ele então disse para mim, lá ela tinha se convertido, fez isso, entregou a vida dela, entregou os nossos filhos, entregou a nossa casa. E eu comecei a perceber algumas situações, eu olhava para ela, eu tinha pena dela, porque eu sabia que se ela ficasse comigo, ela ia percorrer uma jornada de muita tragédia. Mas eu não imaginava que fosse daquela forma. E eu chamei e disse para ela tudo que estava acontecendo. Lá ela disse para mim, a gente vai sair dessa. Lá ela muito amante da família, do casamento, não desistiu. E aí, irmãos, foram longos anos de tragédia, desonra, a humilhação entrou na minha casa, o dinheiro foi embora,
longos anos. Eu tive mais de 20 internações nas maiores, nas mais caras clínicas desse país. Não digo que não funciona, mas eu não conseguia. A droga alcançou um lugar na minha vida e tomou conta de tal forma da minha alma, que quando tirava, não tinha nada que preenchia mais. Não tinha terapia, não tinha grupo, não tinha nada. Só o poder de Deus podia me libertar daquilo. Podia encher e transbordar aquele lugar. Eu simplesmente não conseguia. E aí os sócios descobriram, a sociedade acabou, a empresa acabou, tudo acabou. Gastando absurdos de dinheiro, ora com tratamento, ora com uso, ora tentando um negócio aqui, outro ali, e a gente vendendo o patrimônio, vendendo tudo. E aí a minha família ficou sabendo, a família dela, e o choro e o pranto, e eu entrava noites e noites, milhares de noites na minha casa, e via minha mulher jogada numa poça de lágrimas, chorando, gritando, gemendo. Vi os meus filhos crescendo, sentados na beirada da cama, com aqueles olhos arregalados, sem provisão de futuro, sem perspectiva de amanhã, de solução, coitado, sem entender o que estava acontecendo. Eu sabia que eu era uma locomotiva rebocando os vagões, meus filhos, minha esposa, a esperança, a confiança, a dignidade, a honra, a maternidade, a minha casa, minha mãe, carregando tudo aquilo, precipício abaixo. Laila conta que ia me visitar nas clínicas, e eu não lembro disso, que eu estava tão insano, tão impregnado de medicação. Ela disse que me encontrava defecado, urinado nos corredores, clínicas caríssimas, diga-se de passagem. Eu poderia citar uma lista delas aqui, não vou fazer. Urinado, defecado, babando, eu toco violão, piano, levava meu violão, e ela dizia, olha, eu trouxe o violão para você se distrair um pouco. Eu dizia para ela, mas eu não toco violão. Eu chamava ela de enfermeira, e ela saía de lá destruída completamente, imaginando que nunca mais eu voltaria ao normal. Até que um dia, na minha última internação, um amigo meu me ligou de Manaus, disse, vem para cá, vai dar certo. Eu já não aguentava mais, estava tudo destruído, as coisas desmoronando, e eu fui para Manaus. Quando eu cheguei em Manaus, não aguentei ficar 10 dias, o dia que eu saí, daqui eu disse para ele, não liga para casa, não avisa nada para ninguém. Eu tinha dinheiro para comprar uma passagem de avião de Manaus para São Paulo, e esse último livro que eu escrevi, chamado Mais Forte que o Crack, que é toda essa história, ele começa dentro desse avião, às 3 horas e 40 minutos, do aeroporto Eduardo Gomes em Manaus, até o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, eu pensando, o que eu ia fazer? A guerra na minha mente, o debate racional, a reflexão terrível, a confusão de emoções, a desorganização mental, a confusão de sentimentos, meu Deus. E eu pensava naquele voo, como eu gostaria de vir para o espaço daqui, e não pisar mais na terra, mas o avião desceu, não tinha jeito, e quando desceu, eu fui para o saguão do aeroporto, sentei naquela cadeira e disse, acabou, não tem um caminho mais meu que me dá acesso a nada. E durante a minha vida não havia entregue nas mãos de Deus. Eu confiava no meu próprio braço, na minha inteligência, eu achava que era inteligente, que era capaz, achava que era talentoso. E eu então tomei a decisão, eu disse, acabou. Eu não sou mais um pai, eu não sou mais um esposo. A maior consequência, a gente faz um trabalho nas escolas com os nossos livros. Quando me perguntam, qual foi a pior coisa que a droga fez contigo? A maior consequência, eu digo, a pior coisa que uma droga faz. E eu descobri que não é só a droga, é o pecado. A pior consequência, não foram os meus anos de rua, não foi as coisas que eu passei, comer do lixo, tornar-me, não, é te separar das pessoas que você ama, dos lugares e das pessoas que você ama. E te passar a mensagem que aquilo é definitivo, que você deve se acostumar a viver agora sem tudo que você foi, sem tudo que você era, sem tudo que você fazia, sem as pessoas que você convivia. E aí eu tomei uma decisão, arrastei aquela mala lá do aeroporto de Guarulhos até o centro de São Paulo, passando pela Ayrton Senna, pela Marginal, cheguei à tardezinha lá, para passar quase 8 anos da minha vida, andando, perambulando pelas ruas, com uma carroça, descalço, como um mendigo. Pouco tempo acabou a mala, as roupas, os perfumes, tudo.
e andando por ali. Morador da Cracolândia, frequentador da Praça Princesa Isabel e próximo da Primeira Igreja Batista de São Paulo. Ali. Barra Funda, Bom Retiro, para quem conhece ali. Quase 8 anos da minha vida. Enquanto isso, a minha família me procurava no Brasil inteiro. Não me achando, uma vez, pelas características que foram passadas para o IML de Belo Horizonte, chegou uma informação errada, mas coincidente, de que eu tinha sido morto, enterrado como indigente. Então, Deus por encerrada a busca, eu estava morto, então ela precisava se resolver civilmente. O que era? Casada, solteira, divorciada, viúva, não tinha um corpo, um atestado de óbito, e ela então pediu o divórcio via judicial, e o juiz me procurou via edital, me citou, me procurando, não me achou, supriu a assinatura, lá estava eu, homem morto e divorciado pelas ruas de São Paulo, andando para cima e para baixo. Durante os dias, milhares de noites e madrugadas em São Paulo, eu com a carroça reciclando, porque não sabia roubar, não queria problema com justiça, conheci todo tipo de desvio de comportamento humano, todo tipo de desgraça de comportamento humano, sequestradores, homicidas, latrocidas, estupradores. Eu não tinha vínculo de atividade com eles, mas eu tinha um vínculo social com eles, porque eu os conhecia da noite de São Paulo. Mas eu não queria participar daquilo, arrumei uma carroça para reciclar, e passava o dia inteiro catando papelão e latinha descalço, e nas madrugadas, e não digo isso para sensibilizar, fazer sensacionalismo não, digo isso para vocês entenderem aonde foi que eu cheguei. Nas madrugadas parava na porta de residências como a de vocês, isso foram milhares de madrugadas, e me servia do lixo. Quantas vezes? Quantas? Milhares. Casca de fruta podre, comida podre, mas isso foram muitas noites. Lá estava eu. Vivi todos os ciclos que um morador de rua vive nas ruas. O ciclo da adaptação. Como é que um homem acostumado com casa, esposa, filho, chave, porta, parede, dormir aonde, comer aonde, se proteger como? Os anos passam e vem o ciclo da falsa esperança nas ruas. Você pensa que vai achar uma mala de dinheiro, aí você viaja nas soluções, e 5 anos passam, nada acontece, 6 anos, e você percebe que está ali, naquele mesmo lugar. Aí vem o ciclo do medo. O medo de ficar doente, porque se ficar doente morre na rua, não tem atendimento. Como é que alguém, fedido, 6 meses sem tomar um banho, quando terminar o culto, você pode me abraçar, que eu tomo 3 banhos por dia. Eu passo perfume à noite, a minha filha fala, pai, você vai para onde? Eu digo, eu vou dormir. Ela diz, mas você vai passar perfume para dormir? Eu digo, é trauma. Saí de uma igreja um dia, e esse dia parece que eu fiquei parado muito nessa parte, de sem tomar banho. E teve uma irmã, que eu passei por ela, ela se afastou 1 metro assim. Lá estava eu, vendo um ciclo do medo de ficar doente, porque vi colegas meus morrerem nas suas calçadas. Quem tem família já tem dificuldade em ter acesso à saúde, imagina quem mora na rua. O medo de ficar louco, porque aqueles primeiros parceiros de rua, agora 7 anos depois, 8 anos depois, eu os reencontrava e eles estavam falando sozinhos, olhando para baixo, olhando para a lua, não falando coisa completamente insanos, e eu pensava, vou ficar desse jeito, vou ficar louco. E eu usei algumas estratégias para não perder a minha sanidade na rua, eu conto no livro algumas delas, e tem algumas engraçadas. Eu vendia papel para o depósito, então eu achava livros que pesa para levar, e eu separava alguns que eu gostava, porque eu queria ler, para não perder o contato com a realidade. Eu queria ler. E aí, mas eu achava livros assim, diversos tipos, livros de Nietzsche, Dostoiévski, Hemingway, História da Revolução Industrial Inglesa. Uma vez achei toda a biografia dos pais da música clássica, Beethoven, Chopin, Bach, Mozart. Então eu separava, e aí de frente, o terminal do Barra Funda em São Paulo, centenas de milhares de pessoas passando para lá e para cá, 7 horas da noite, e eu todo rasgado, 6 meses sem tomar banho, cabelo aqui, barba, 49 quilos, todo sujo, com as pernas cruzadas debaixo da carroça, lendo Nietzsche. As pessoas diziam, esse não tem volta. Alguns ainda davam o trabalho de olhar a pilha de livros, e quando via lá a história da Revolução Industrial Inglesa, meu Deus do céu. De forma que o último ciclo que a gente vive nas ruas é o ciclo do terror. E aí os anos passam, você vê que nada aconteceu, e você começa a ver os seus colegas e amigos de rua, entre aspas, morrendo incendiados debaixo do viaduto, na noite anterior onde você dormiu com eles, morrendo esfaqueados, apedrejados, apauladas pelos skinheads e outros grupos racistas de São Paulo. E aí você pensa, quando vai deitar todas as noites nas calçadas, tudo que você pede para Deus é uma morte um pouco mais agradável, se é que se existe, para não ser reconhecido através de um DNA.
O fato é que, para resumir, eu já estou encerrando. Esse estou encerrando é conversa de pregador, viu, irmãos? Mas estou encerrando mesmo. Eu, numa madrugada, de sexta para sábado, eu tinha sido atropelado, todo arrebentado, todo destruído, um buraco no braço, estava todo ruim, internado no hospital mais de 40 dias, num outro mais de 15 dias no hospital de loucos, numa ala psiquiátrica do Hospital João Paulo, em São Paulo. Consegui fugir lá no centro de São Paulo, sem curso respiratório direito. O crack havia tomado conta. Tem um depoimento de um dono de um restaurante no DVD nosso, que é interessante. Ele salvou a minha vida, humanamente falando, naquele dia. Porque tinha 2, 3 dias que eu estava caído, completamente desidratado, enfim. E eu ficava... À noite eu não conseguia nem respirar. O crack havia tomado conta do meu pulmão. E naquela madrugada, eu com uma pedra de crack ainda no bolso, sem aguentar nem puxar minha carroça, com fome, queria subir uma passarela no centro de São Paulo, não dá para entrar em detalhes aqui, no DVD tem. E eu sabia que eu precisava comer alguma coisa, que eu estava muito fraco, muito desidratado, eu ia morrer, eu não ia descer daquela passarela. E procurando um lixo na madrugada, antes de subir a passarela para usar, eu não achei um lixo para me servir de alguma comida, mas tinha uma igreja, Assembleia de Deus, bem no pé, dessa passarela. E eu vi um lixo preto, um saco de lixo preto, e peguei, fui numa caçamba de entulhos e abri. Não tinha comida, mas tinha um monte de papel de escritório e uma arca. A arca da aliança do Antigo Testamento. Não se preocupe, eu não vou judaizar o evangelho, nada disso, eu vou explicar. Eu peguei essa arca, achei ela bonitinha, pesadinha, toda dourada, dentro de um plástico. Né? Coisa de pentecostal, né, irmãos? Peguei essa arca, levei para dentro da minha carroça, subi a passarela, e aí coloquei essa arca fora do plástico assim, na minha frente. Quando eu me virei que eu ia pegar os utensílios assim do ritual de uso do crack, isqueiro, cachimbo, tudo, eu escutei alguns passos subindo a escada da passarela. E aí eu pensei, ou é polícia, ou é bandido, aquela hora em cima de uma favela, lá em São Paulo, uma favela que tinha muitas biqueiras, né, que vendia crack e tudo. Não de forma pejorativa, porque a favela, porque o lugar realmente era um lugar onde a gente comprava muita droga e tinha muita violência, de forma que eu abaixei a minha cabeça esperando, de repente, quando acessou o platô da passarela, era uma jovem senhora, assim, nos 40 anos, com uma criança, uma pré-adolescente de 10, 12 anos, com uma Bíblia debaixo do braço, estava tendo uma vigília fechada, lá no fundo daquela igreja, Assembleia de Deus. Devia ter alguns batistas lá, que a gente não ouviu nada, eu passei na porta e não ouvi nada. Se fosse vigília de pentecostal, eu estava ouvindo lá do outro lado, né? Eu sou batista brasileiro, viu, irmãos? E aí, eu baixei minha cabeça e aquela mulher, ela devia morar por ali, conhecer o lugar, porque não, né, ela frequentava a igreja, era da igreja, e ela estava passando aquela hora, ficou um pouco de medo, mas ela firmou os passos. E com o canto do olho, quando ela passava, eu percebia que ela ficava olhando para aquela arca. E ela não aguentou chegar no final, voltou na passarela, parou na minha frente, olhou para mim e disse: moço, aquela criancinha do lado com medo, mas aquela mulher com autoridade disse: moço, onde foi que o senhor achou isso? Eu expliquei para ela. E ela, na teologia dela, olhou para mim e disse: nada disso é por acaso. No Antigo Testamento, quando Deus queria fazer um trato, um acordo com alguém nessa terra, essa arca era o símbolo da presença, da aliança dele. Mas hoje isso só serve para decoração. Ela deu uma contextualizada lá na teologia e disse: isso só serve para decoração. Isso foi substituído por Cristo, por Jesus. Ele é a nossa aliança com Deus. Está aqui essa madrugada. Jesus quer libertar o senhor do crack. Jesus quer salvar a sua vida e através da sua vida trazer muitos a Ele. E sumiu. Quer dizer, não sumiu, né, irmãos? Eu sou batista brasileiro. Ela desceu as escadas e sumiu na escuridão do bairro, né? E eu ali tremendo, de fome, fraqueza, medo, pavor, tudo, não conseguia usar aquela pedra. Eu me ajoelhei naquele lugar, naquela madrugada. Esse é um momento que não dá para você testemunhar dele, é muito difícil. A intensidade, o volume, o grau de emoção naquele momento, de intensidade do espírito, da manifestação da sua dor, do seu desejo, do seu arrependimento, da sua vontade de recomeçar, de voltar no tempo, de refazer as coisas, de consertar os erros, de ter uma chance, de reconstruir, e de olhar para todos os caminhos e ver tudo destruídos, mas a Bíblia diz que Ele abre caminhos onde não existem caminhos. Eu disse: Deus, se é para mim essa palavra, Jesus, se Tu estás aqui, salva minha vida nessa noite, mas também me liberta do crack, me faz levantar desse lugar uma outra pessoa.
O senhor não precisa, eu não preciso tomar um banho, trocar de carroça, nada. Eu não pedi família, não pedi esposo, não pedi nada, porque eu sabia que isso era impossível. Eu era um caco naquela madrugada, do que um dia tinha sido um pai, um marido, um esposo, um filho. Um caco, e o restante dos cacos se perderam ao longo da história, eu não sabia onde estava. Eu disse, me liberta do crack. Porque se eu voltar nos mesmos lugares que eu tenho passado esses anos, liberto, as pessoas que me conheceram saberão que existe um Deus nessa terra. Irmãos, eu desci dali, mais ou menos 2 dias se passaram. Mas naquele dia que eu desci dali, alguém passou na Marquesa de São Vicente de São Paulo, próximo a um casarão abandonado onde eu estava morando. Quem me conhecia antes, não conseguiria me reconhecer depois. Me viu, passando de carro, e me reconheceu. E sabia onde minha filha morava, estava. E a minha esposa. E ele postou o recado, viu seu pai, passando em tal lugar, entrando em tal lugar, assim, depois de anos. 2 dias depois, eu não conseguia mais usar droga, não sabia o que ia acontecer, não sabia como ia acontecer, morando naquele casarão abandonado com aqueles usuários e bandidos. Numa noite, 9 horas da noite, eu com fome, disse, eu vou para a rotatória, lá para o farol, para o sinal, né? Aqui é sinal. Lá para o sinal, pedi alguma coisa, que eu estou morto de fome, eu estava tremendo de fome. Quem ia parar para mim daquele jeito, daquele estado? De noite, em São Paulo, num farol, numa rotatória escura. De repente, um carro freia bruscamente, muito próximo de mim. E eu tomei um susto. E eu pensei, alguém com algum pouco de comida para mim. E quando eu fui me aproximar, que abriu a porta traseira do carro, desce a minha filha. A porta dianteira, o meu genro, eu nem conhecia. Não vi o casamento da minha filha, não vi o casamento do meu filho, não vi o casamento dos meus filhos. De repente ela desce, que tem hoje 27 anos, 28 anos. Lá ela estava junto, mas ela ficou na guarita de um condomínio, porque não queria me constranger, do jeito que eu estava, todo mendigo, ela queria que o processo seguisse sem esse constrangimento, ela ficou com medo de não dar certo. Ela olhou para mim, me abraçou, chorou e disse, pai, vamos para casa. Irmãos, eu não sabia o que ia acontecer, eu não sabia como ia acontecer. Eu fui para a casa da minha filha. Minha família me achou, me deu banho, me deu roupa, me deu beijo, me deu abraço, me acolheu. Mas a minha família, como diz Davi, o mais a família não faz, o médico não faz, o pastor não faz, o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Era tudo mais que eu estava vivendo naquele momento. Eu precisava ser levado diante daquele que tinha poder para libertar a minha vida, para escrever o meu nome no livro da vida, para dizer para mim, levanta e anda e volta para a tua casa diferente. Foi aí que a Cristolândia entrou. Minha família me internou na Cristolândia, logo no início. E aqueles meses que eu passei internado, foram os meses que eu sou grato a cada um de vocês, que tem um coração missionário. Aliás, uma característica do Batista brasileiro é essa. Que tem um coração missionário, que investe suas moedas, suas cédulas, seus joelhos, seu suor, sua oração em missões. Porque eu sou fruto de um projeto missionário. Cada banho que eu tomei, cada vez que eu comi, minha família está vivendo um momento tão difícil, tão difícil. Eu os tinha abandonado à sua própria sorte. E cada vez que eu ouvia a palavra de Deus, o que acendia uma luz, que eu dormia, tomava um banho quente, era o seu dinheiro, e você tem participação no que aconteceu comigo. E Jesus me libertou, transformou a minha vida, nunca mais em todos esses anos, irmãos. Nós trabalhamos dentro da Cracolândia. Eu hoje faço uma capelania para a Cristolândia, assim, quando estou em São Paulo, a gente viaja muito, sobretudo os finais de semana, e lá na PIB de São Paulo, apoiando os ministérios, dando apoio aos ministérios quando precisa, com testemunho, com uma pregação, ministério de casais, ministério de missões. E muitos daqueles que dormiam também na porta da PIB, anos depois. Uma vez eu estava entrando na PIB, domingo de manhã, um rapaz disse, eu fiquei sabendo que o senhor dormiu aqui. Ele estava dormindo lá na porta, todo sujo, Leonardo. O senhor dormiu aqui nessa porta, foi usuário de crack, morador da Cracolândia. Eu digo, fui. Então me leva para onde o senhor foi. Hoje ele é missionário lá em São José do Rio Preto, ajudou a abrir uma Cristolândia lá para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo.
Para produzir esse documentário, eu voltei nos mesmos lugares, e as pessoas saíam dos seus apartamentos, suas casas, seus consultórios, seus estabelecimentos comerciais, e eles circulavam o carro e diziam: agora eu sei que Deus existe, porque esse era o mendigo que comia na minha porta, toda madrugada, e eu ouvia pelo cantinho da janela, para a glória de Deus. Mas não ficou só nisso, eu já contei, esse fim eu já contei no início, né? Deus trouxe a minha esposa, restaurou meu casamento, restaurou minha vida, e depois de tudo pronto, eu tive a oportunidade de voltar a estudar, e quando eu estava terminando um curso de reciclagem teológica, aí o pastor Paulo, eu descendo a escada da PIB, lá do 9º andar, o pastor Paulo me para e diz: Arlen, faz favor. Eu estava orando no meu gabinete, Deus comunicou o meu coração, se testificar com você, é isso que nós vamos fazer. Você é vocacionado, você é chamado. Eu disse: pastor, eu disse a Deus que gostaria de gastar o resto da minha vida, cada segundo, na obra dele, no reino dele. E ele disse: então eu vou te reconduzir ao ministério, vou te conduzir ao ministério. E eu tive essa paciência com ele. Eu sou tão grato a Deus por ele ter entendido isso e ter vindo num momento tão importante da minha vida. Hoje, eu e a minha casa servimos ao Senhor restaurado. Levante nessa noite em nome de Jesus. Fique em pé. Fique em pé. Presta atenção. Deus não faz acepção de pessoas. Eu não estou aqui hoje em nome da PIB de São Paulo, em nome da Cristolândia, nem da Junta de Missões. Eu não estou aqui em nome da Ordem dos Pastores, da Convenção Batista Brasileira. Sou um pastor hoje consagrado pela igreja, filiado à Ordem, membro da Convenção, mas não estou aqui em nome de nenhuma dessas organizações. Elas não têm o sangue que liberta, que salva. São agências de Deus. São instrumentos de Deus. Eu estou aqui nessa noite no nome daquele que me libertou, daquele que não me esqueceu de uma calçada. Talvez, quando as coisas apertarem um pouco mais, quem está do teu lado, não me queira mal, não entenda mal, não me interprete mal. Talvez quem esteja próximo de você não vai nem atender um telefonema seu, mas aquele que não me esqueceu numa passarela, na madrugada de São Paulo, que sabia onde estavam os cacos, e foi catando para mim: filho, deixa eu catar os cacos do que era uma família. Quando eu vejo a minha filha, que faz faculdade e mora conosco, de 20 anos, chegando do trabalho, me abraçando, me beijando, tem um depoimento dos meus filhos nesse DVD, que eu não sabia o mal que eu tinha feito para eles. Quando eu vejo meu filho dizendo: pai, quanto o senhor fez falta. Quando eu vejo meu neto lindo, vovô cabeludo, ele me chama. Meu Deus, Deus não me esqueceu, Ele não te esquece. Pedro diz: Ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz, eu não sou um casinho especial de Deus, eu e minha esposa não somos. Eu jamais, irmãos, eu teria consciência para não fazer isso. Eu jamais viajaria, eu jamais iria a lugares. Eu poderia vender meus livros em outros lugares, em empresas, em tantos lugares. Eu poderia estar fazendo outras coisas. Eu jamais faria isso, queridos. Jamais. Se eu não tivesse certeza que o Deus que fez comigo faz com você. Porque eu tenho visto isso. Junto com a minha história, está vindo muitas histórias aí de Cristolândia e de outros projetos que Deus tem abençoado. Fecha seus olhos. Eu quero orar por você, cujos caminhos nessa noite estão bloqueados. E você está no contexto da mensagem, você entende que caminhos e que bloqueios são esses que eu estou falando. Alguém tomou uma decisão errada e você está pagando o preço, está sofrendo o ônus, o dano. Alguém andou errado e você está chorando por isso. Alguém fez algo errado e você está carregando essa desonra. Alguém disse algo errado e isso rasgou a sua alma, isso explodiu as tuas esperanças, o teu coração. Deus não se esquece dos seus. A tua história não termina aqui, não termina com essas palavras dessa pessoa, não termina com a decisão errada dessa pessoa. A sua história é escrita pelo Deus Altíssimo Todo-Poderoso. E pelo poder do sangue do seu Filho, derramado na cruz, Ele vai restaurar os caminhos que foram explodidos.
Eu quero convidar você, saia do seu lugar essa noite. As pessoas da igreja mesmo, para a gente encerrar rápido, eu quero orar por você para que esses caminhos sejam restaurados por Deus, para que essa história seja reescrita, ou ela continue sendo escrita, porque o lugar onde você vai testemunhar, eu não posso ir. Eu não posso, o pastor não pode, é só você que vai testemunhar. Sai do seu lugar, vem aqui, porque você está dizendo, pastor, eu preciso que Deus reconstrua esse caminho, porque ele foi completamente destruído. Não tenha vergonha, sai do seu lugar e vem aqui. Deus não te esquecerá. Onde você estiver, eu não estou fazendo apelo ainda para salvação, estou fazendo apelo para aqueles cujos caminhos, que davam acesso a algumas coisas, foram interrompidos porque alguém tomou uma decisão errada. Sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar com você, onde quer que você esteja. A prerrogativa da onisciência desse atributo é de Deus. Eu não sei o que vai acontecer daqui uma hora, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas Deus, se der uma palavra hoje a teu respeito, se Ele deliberar a teu respeito, o que eu sei é que naquela madrugada, o Todo-Poderoso se levantou com o meu endereço naquela passarela, com o meu nome, e operando Ele, diz a palavra, quem impedirá? Agora eu quero perguntar a alguém que tenha vindo aqui pela primeira vez, segunda ou terceira, tenha frequentado, mas nunca fez isso, nunca confessou Jesus publicamente, nunca entregou a sua vida para Cristo e deseja fazê-lo hoje. Há alguém aqui na igreja que queira fazer isso? Eu quero, levanta a sua mão, só levanta a sua mão. Alguém que queira aceitar a Cristo como Salvador nessa noite, que nunca confessou isso publicamente e está dizendo, pastor, eu quero fazer isso hoje. Eu quero entregar os meus caminhos ao Senhor, confiar nele, porque durante a jornada, quando faltar alguma coisa, eu sei que Ele vai fazer. Levanta a tua mão, onde você estiver. Há alguém aqui? Se não há, eu vou encerrar com as pessoas que estão aqui à frente. Amém? Ó Deus, aqui está o rebanho do teu pastoreio, confiado ao pastor Novaes nesse lugar. E em nome de Jesus, aquilo que agora pedimos é aquilo que não podemos fazer, aquilo que suas famílias, seus familiares, que sua força não pode fazer, ele só pode esperar. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Senhor, nós pedimos, inclina para essas pessoas. Eu acredito que o Senhor, que eu não sou uma exceção à regra, tenho visto muitos, e aqueles que esperam no Senhor não serão envergonhados. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor dê uma palavra, delibere a respeito deles. Oro pelos meus irmãos, por aqueles que estão aqui, para que os seus caminhos sejam restaurados. Para que, Senhor, mesmo com essas decisões erradas que alguém tomou, com as dores, com as consequências, suas histórias continuem sendo escritas, e os próximos capítulos serão de honra, de restauração, para que eles testemunhem da tua glória e do teu amor, em lugares onde nós não podemos ir, para a glória do teu nome. Amém. Amém? Volte para os seus lugares, com a mesma coisa que eu tinha quando desci daquela passarela. Pode voltar, pode voltar. Eu só tinha uma palavra que aquela mulher me deu. Queridos, antes de passar a palavra para o pastor Novaes, pode sentar, eu quero pedir desculpa por ter usado um pouco mais do tempo, né? Vou usar só mais 40 minutos. Bom, eu trouxe aqui algumas sementes para você. Esse livro, quando eu sumi, depois de alguns anos, Laila escreveu um livro chamado Se Não Fosse o Crack, Te Teria Outra Vez. É um romance. Só que, do ponto de vista da família, dos filhos, da esposa, como foi esse desmonte, essa tragédia, o ônus, o dano enquanto eu estava fora. É um livro interessante. E quando terminou de escrever, eu não tinha retornado ainda. E ela precisava entregar o livro para a editora. Então tem muitas famílias que conseguem a bênção de Deus, mas sofrem danos irreparáveis. Alguns casamentos nem se refazem. Alguns casamentos, pessoas que morreram, talvez. Então esse livro é muito interessante, porque quando Deus tira alguma coisa de você, Ele põe algo melhor no lugar. Tá certo? Então, se não fosse o crack, Te Teria Outra Vez. Quando eu voltei, eu li o livro dela. E eu achei, não, eu tenho que dar uma resposta a isso. Né? Então eu escrevi. Os livros são independentes, mas eles se completam. Mais forte que o crack. Que é toda essa história que eu contei para vocês e o final. E esse final mais com detalhes, tá? E eu pensei nos seus filhos, em adolescentes. Então, eu pensei que quando o seu menino vai para a escola e que toca o sinal do recreio, uma outra história começa a ser escrita na vida dele.
uma história muito mais interessante do que a que ele vive em casa. E eu precisava falar com ele que a verdadeira história dele estava em casa e não na escola. E que nem sempre uma escola é cheia de estudantes. Mas numa escola pode ter droga disfarçada de estudante, que é o título desse romance pequeno, rápido, fácil de ler, que é para o adolescente. Além de evangelizá-lo, eu dou a mão para ele durante o seu período escolar, dizendo a ele que a história bonita está em casa e não na escola, tá? Saiba tudo sobre drogas em 30 minutos. É um DVD com cenas, não é só narrativa, que fala sobre prevenção primária. Como é que você faz prevenção com uma criança, com um adolescente, com um adulto? Como é que você enfrenta a droga de longe, fazendo prevenção, na faculdade? Como é que você enfrenta as drogas de perto? Como é que você providencia uma internação? Aqui tem conhecimento existencial da minha vida, aqui tem conhecimento científico. É uma pedagogia muito interessante. Saiba tudo sobre drogas em 30 minutos. Você pode dar palestra em qualquer lugar com isso aqui. Mais forte que o crack é a introdução do DVD que nós passamos aqui. Queridos, com isso, você levando nosso material, você está nos enviando para os próximos lugares, para as convenções, para congressos, para escolas por onde vamos, para lugares que vamos testemunhar, tá bom? Que Deus os abençoe. Muito obrigado por tudo. Pastor. A gente aplaude a ação da graça de Deus. Isso aqui é milagre, de verdade.